Você acredita que um lugar pode influenciar os hábitos de alguém? Você acredita que o lugar onde você nasceu influenciou os seus atos ainda hoje? Estamos começando a estudar Isaías no capítulo 9. E esse capítulo é interessante porque ele começa da seguinte forma. No verso 1 diz assim: Mas para a terra que está aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É interessante notar que este capítulo começa com um mas. Veja que ele está inteiramente ligado com o verso 19 do capítulo 8. Nesse texto há duas perguntas fundamentais: se o povo continuará a fazer aquilo que é mal diante de Deus. Mas no capítulo 9, no verso 1, o texto começa dizendo o seguinte: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. O profeta aqui começa trazendo algo interessante. Ele começa dizendo que para aqueles que forem fiéis, para aqueles que estiverem buscando o caminho de Deus, ou até mesmo aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos, eles não continuarão nas trevas. Perceba que quando o profeta vai tratar dessa questão de trevas, ele faz referência exatamente a um lugar. E este lugar era o caminho do mar, a Galileia dos gentios. A Galileia é citada nesse texto e ela se torna importante por alguns fatores. A Galileia tem uma característica importante, citada por Isaías. É chamada de Galileia dos gentios. Isso ocorre porque o povo que morava naquele lugar, quando o povo de Deus chegou para receber essa terra, eles não saíram daquele lugar, eles continuaram habitando ali. E por isso, eles são chamados de Galileia dos gentios. Um outro ponto importante a ser destacado é o que diz no verso seguinte, no verso 2. E neste verso, caracteriza exatamente a transição das trevas para a luz. Diz que este povo que vivia em trevas seria agora exposto à luz. Em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 12, nós encontramos uma referência direta do Novo Testamento, citando o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia e veja lá. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Verso 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus foi criado na Galileia. Ele cresceu naquela região. E o interessante é que quando vamos a João capítulo 1, percebemos que Jesus era a luz. E ele trazia a luz para toda a humanidade. Perceba que não importa de onde você vem ou onde você está morando. O que importa é que se Jesus está com você, você pode ser uma luz onde quer que você esteja ou onde quer que você vá. Os hábitos e defeitos que nós acabamos adquirindo por termos vivido em determinado local podem ser mudados por uma nova vida quando conhecemos a luz, que é Cristo Jesus. O desafio para cada um de nós hoje é entender que quando nos encontramos com Cristo, temos
a luz em nossa vida, pois Ele é a luz da vida. A pergunta é: será que vamos poder refletir essa luz a todos que nos cercam? Sim. Como Jesus é a luz, nós podemos refleti-lo e nós então nos tornamos a luz e podemos iluminar o caminho daqueles que necessitam conhecer a Jesus Cristo.